essas relações, esses altos e baixos, eles existem, eles são inevitáveis. Agora, o que a gente tem que traçar é um propósito para que esses altos e esses baixos, eles estejam dentro de uma estratégia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te auxiliar a obter engajamento e produtividade do seu time. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre uma temática que é realidade de muitas gestoras e de muitos gestores, que é o fato de eles ou elas não conseguirem motivar os times porque eles ou elas estão bem desmotivados. E nós vamos traçar aqui um cenário levando em consideração alguns aspectos, e eu vou trazer 7 passos, 7 direcionamentos, 7 dicas, 7 estratégias para você buscar tentar superar essa situação, independentemente do que você vai fazer, independentemente de onde você quer chegar, do caminho a ser percorrido, inevitavelmente você vai precisar passar por esses passos, por esses roteiros que eu vou te colocar agora. Realmente é uma realidade que, inclusive, alguns buscam não deixar claro, porque é lógico que se você quer motivar o seu time, se você quer engajar o time, auxiliá-los ao time contribuir, e você está desmotivado ou está desmotivada, pode ser que você até sirva de um certo freio para isso, para que eles consigam o engajamento e também a produtividade e a motivação. E principalmente uma motivação que seja sustentável, que se mantenha no médio e no longo prazo, não somente no curto prazo, porque conseguir, aqui entre a gente, conseguir motivar as pessoas no curtíssimo prazo, aqui entre a gente é realmente muito fácil. Motivar as pessoas no curto prazo é fácil, não tem dificuldade alguma. A questão é médio e principalmente longo prazo, para que você forme inclusive uma cultura dentro do seu time. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu observo que atrapalham muito ou atrapalham a motivação e contribuem para a desmotivação, é que é uma questão conceitual, que muitos atrapalham, muitos confundem a relação entre motivação e empolgação. As pessoas acham que motivação é só quando a pessoa está ali esperta, empolgada, com ânimo em determinado momento, em determinado dia, para agir. E aí a pessoa diz, hoje eu estou motivado. Ou então, se a pessoa está ali, não está muito empolgada naquele dia, não está muito instigada, vamos dizer assim, não está muito eufórica, e diz, hoje eu não estou motivado, hoje eu não estou motivada, a minha motivação hoje está muito baixa, ou então realmente eu estou desmotivado. Essa confusão conceitual, ela não é só conceitual no sentido de você dizer essas frases e isso não ter impacto no seu dia a dia, tá? Se fosse só isso, se nós falássemos essas frases apenas e elas não tivessem impacto no nosso dia, no nosso roteiro, isso ficaria tranquilo, nem traria esse assunto para a gente conversar agora. Mas o grande lance é que não é só uma questão de essas frases serem jogadas ao léu, serem soltas, serem expressadas e não causarem impacto. E também aqui não estou trazendo nada, não vou trazer nada metafísico, é uma questão realmente psicológica para a gente avaliar o seguinte. Quando a gente diz que realmente a gente está desmotivado porque a gente acordou cansado, ou acordou não está empolgado para fazer determinadas coisas, ali não quer dizer necessariamente que nós não estamos motivados. Porque se a gente for avaliar o sentido da palavra motivação, ela é o quê? Motivos para uma ação. Então, seria como se fosse fundamentos para que a gente, fossem motivos, como o nome já diz, motivos para que a gente fizesse uma determinada ação. Quando a gente acorda cansado, veja se faz sentido aí para você. Quando a gente acorda cansado, pode ser que esse cansaço seja inclusive porque a sua motivação fez você agir bastante nos dias anteriores e o organismo sentiu e você teve ali um momento de desaceleração normal, que a gente já comentou, e naquele dia você acordou cansado ou cansada e disse, hoje eu não estou desmotivada. Aí eu te pergunto, acabaram os seus motivos de agir por causa daquele cansaço? Acabaram? Se tiverem acabado, aí realmente você está desmotivado.
Mas se não acabaram, a questão não é você estar desmotivado. A questão é que, mesmo com motivos para agir, você está cansado ou cansada. E às vezes também não está empolgado nem empolgada. Veja, por exemplo, uma mãe, suponhamos uma mãe que precise. Nessa pandemia a gente viu que, como sequela delas, inclusive tem nos jornais aí essas últimas semanas, a quantidade de pais que abandonaram as famílias, que deixaram os filhos com as mães e elas estão cuidando dos filhos sem os companheiros. Então, vamos avaliar, vamos trazer isso como exemplo. Imagina uma mãe que precisa cuidar do filho, não tem um companheiro, não tem uma companheira, acorda ali o dia todo é na batalha com os filhos e ela precisa acordar cedo para levar as crianças para a escola. Então, ela tem motivos para agir, concorda? Faz sentido? Mas não necessariamente todos os dias essa mãe vai acordar empolgada. Nem todos os dias essa mãe vai acordar disposta. Mas, mesmo ela acordando indisposta, mesmo ela acordando cansada, os motivos para agir que ela tem farão com que ela leve os filhos para a escola, por exemplo, ou leve os filhos para o médico. Então esse exemplo ele é bem quente porque a gente sabe como mãe, como é a ação de mãe, realmente não querendo aqui desconsiderar os pais que são bons pais, que são dedicados, mas a gente sabe que as mães elas têm realmente ali, inclusive por causa da relação fisiológica que elas têm com as crianças que nós não tivemos, não temos, elas têm essa ligação mais forte realmente e elas estão ali mais juntas realmente, mesmo que a gente faça o possível, mas é uma ligação realmente diferenciada. Então esse exemplo, acredito que ele é bem interessante. Então, essa mãe ela vai acordar, pode acordar indisposta, pode acordar cansada, mas ela vai agir porque ela tem motivos para agir. Ou então um exemplo mais suave, alguém que acorda de manhã cedo, 5 horas da manhã, por exemplo, para ir para a academia, e não necessariamente essa pessoa vai acordar todos os dias disposta para ir para a academia, 5 horas da manhã. Vai ter dias que a pessoa acorda, olha ali o dia ainda iniciando, os primeiros raios de sol e diz, poxa vida, que cansaço, que indisposição, mas a pessoa vai. Então, ela vai por quê? Porque ela tem os motivos realmente para agir. Então eu vejo assim, fazendo uma comparação, é como se a motivação fosse mais relacionada com o propósito, que a gente vai falar já já, e mais com a questão de fundamentos, de princípios, digamos assim, e a empolgação fosse mais relacionado ali a um momento de euforia, de disposição. A pessoa está disposta. Aí alguém diz, tá empolgado. Mas vai ter momentos que a gente vai estar empolgado e motivado, mas vai ter momentos que a gente vai estar motivado e não empolgado. Um exemplo, vai ter momentos em que essa pessoa que acordou para ir para a academia às 5 horas da manhã, ela vai acordar motivada e empolgada, com disposição. E outro exemplo dessa mesma pessoa é no dia que ela vai acordar com motivos para agir, com motivos para ir para a academia, mas não está empolgado ou não está empolgada porque não está disposto ou não está disposta, enfim, não dormiu bem ou cansaço realmente que o corpo está sentindo, por exemplo, em razão de dias consecutivos de determinada atividade física. Então, vamos botar isso aí bem na linha, bem na trilha, para que a gente entenda que vai ter momentos em que você vai estar super cansado ou super cansada, mas não por isso você precisa acreditar, ou você não deve acreditar que porque você está cansado ou cansada, você está desmotivado. Não. O corpo da gente, normalmente, naturalmente, ele precisa de um momento de equilíbrio, de reequilíbrio, de, vamos dizer, reenergização. A gente, quando investe ali energia em alguma coisa, em algum objetivo, em algum projeto, a gente, depois de algum tempo, o corpo realmente sente, ele tem uma determinada carga, existe um nome para isso, ele investe mais energia para voltar, para fazer com que o corpo entre em um determinado equilíbrio por causa do estresse que ele teve para fazer determinada ação. E lembrando aqui, ressaltando que o estresse
não necessariamente é uma coisa ruim. Pelo contrário, ela é uma coisa boa, inclusive adaptativo para a gente. Mas, dependendo do nível do estresse, da continuidade, da frequência, sem intervalo, aí sim ele é prejudicial para a saúde. Mas enfim, vamos botar aqui no estresse que é saudável. Então, mesmo no estresse saudável, vai ter um momento que o corpo vai precisar investir uma energia dele mesmo para reequilibrar o corpo, para se recuperar desse estresse. Então, no momento desse investimento de energia, a gente ali dá uma desacelerada, a gente fica mais lento, fica mais cansado, e tem gente que acha que por isso está desmotivado. Poxa vida, eu fiz aquilo e hoje eu estou aqui me sentindo tão cansado, será que era isso mesmo que eu queria? Então, olha só, presta atenção que às vezes isso acontece com as pessoas só por causa realmente de uma falta de esclarecimento. E como eu disse, eu costumo dizer para vocês, a gente se hipnotiza. Nós hipnotizamos as pessoas, metaforicamente falando. As pessoas nos hipnotizam e nós também nos hipnotizamos. O que é que eu quero falar com isso? A autossugestão. Nós fazemos uma autossugestão, nós sugestionamos as outras pessoas também e elas também nos sugestionam. Então a gente às vezes acredita em coisas que nós criamos pra gente. A gente acredita que a gente pensa, joga pra gente que eu tô cansado hoje, então é porque eu tô desmotivado. E isso é como se eu tivesse me hipnotizando. É uma sugestão, por isso o nome autossugestão. Eu tô dando uma sugestão para mim mesmo e eu tô acolhendo essa sugestão de que, poxa vida, eu tô desmotivado, porque eu tô cansado, não era para eu estar fazendo isso realmente. E no mesmo aspecto é a relação do medo. Quantas pessoas têm medo de fazerem determinadas coisas por causa de aceitação, por causa medo de fracasso, que as pessoas vão falar de mim se eu fracassar, que as pessoas vão falar de mim se eu cometer um equívoco com relação a isso, e se eu não for bem, e se a nota for ruim, e se não for um sucesso a palestra que eu vou dar, e o treinamento que eu vou dar se não for bom, e com a minha equipe, se a proposta que eu vou dar para eles de um novo projeto, se eles não gostarem, como é que vai ser? Vou me sentir um fracassado ou uma fracassada? Então observa como esse medo também é uma espécie de hipnose que você e as pessoas também fazem com a gente, e dependendo do nível da mentalidade da gente, a gente pode também impulsionar as pessoas para que elas prossigam, cresçam, no sentido de adaptabilidade, claro, ou que elas estacionem no sentido de adaptabilidade, ou tem uma adaptabilidade que a gente chama disfuncional. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, não só conosco, mas também com as pessoas. E com o time, não poderia ser diferente. Muitos gestores têm medo de chamar as pessoas, chamar os times para o feedback, por exemplo. E a gente precisa realmente se ligar nesse tipo de coisa para que a gente não se hipnotize. Então, vamos lá. Trazendo já esse gancho para o propósito, eu trago aqui uma das sugestões, mas ainda não é das sete estratégias, mas é um roteiro também que dá para a gente se alimentar bem dele, que é a questão do propósito. O propósito ele serve como um combustível muito grande para que a gente mantenha a motivação em alta. Pelo menos para que a gente evite essa confusão de eu estou cansado, não deu certo hoje, então eu vou realmente parar porque não deu certo. Não, se você tem um propósito, você alimenta essa motivação. Agora, cada um vai precisar escolher, obviamente, o seu propósito. Então, se você é gestor ou gestora, qual é o seu propósito com o time? Ou então, qual é o seu propósito maior que te faz, inclusive, estar como gestor ou gestora? Você precisa decifrar isso. Você precisa escreve. Como diz um amigo, um querido amigo psicanalista, um psicanalista amigo meu, diz: olha, o que não está escrito não está no mundo. Muito legal essa frase dele, e não sei se ele utilizou de outros escritores, de outros psicanalistas, mas é bem legal, talvez do Freud, não sei, mas muito interessante. Realmente, o que não está escrito não está no mundo. Então escreve no caderno, pega um caderno, uma folha em branco, sei lá, ou no computador, escreve. Qual é o teu propósito? O meu propósito é tal. E o que você faz hoje no trabalho, que você faz hoje na tua família, o que faz hoje na tua vida,
está relacionado com esse propósito. O que está relacionado? E aqui não estou falando de fazer o que gosta não, tá? Esse papinho bonito de dizer, eu trabalho aqui porque eu gosto, porque é meu propósito, aqui eu não tenho desgaste, aqui eu só tenho satisfação. Isso aí, esse papo, ele é infantilizado, tá? Esse papo é infantilizado. Por quê? Porque fazer só o que gosta, fazer sempre só o que gosta, isso é papo de adolescente, tá? Nem criança faz só o que gosta, nem criança faz só o que gosta. Porque se a gente deixar as crianças fazerem só o que elas gostam, vão passar o dia todo jogando, por exemplo, videogame, vão passar o dia todo comendo doces, guloseimas, como elas costumam chamar, e não faz sentido deixar uma criança fazer só o que gosta. Obviamente que aí seria mais, a gente estaria indo para o lado da irresponsabilidade, nós como pais. Então nem criança faz só o que gosta, mas tem uma fase da vida da gente que a gente quer fazer só o que gosta. Essa fase é a fase da adolescência. Com todo respeito aos adolescentes que já começam a vida ali desde cedo, com responsabilidade, trabalhando, se mantendo. Tem adolescente que já precisa realmente trabalhar aí para se manter, para manter a família. E esses daí realmente eles já amadurecem um pouco mais rápido, mas esse papo de fazer só o que gosta não é papo de adulto, isso é papo de adolescente. Agora, claro que a gente precisa conviver com as dificuldades dentro de uma linha de propósito, porque se não tiver essa linha de propósito, aí sim, aí você vai inclusive adoecer. Se você passar sempre por dissabores, está passando sempre por dissabores, já começa errado. Você está trabalhando, convivendo em ambientes que só tem dissabor, só tem estresse, só tem coisas negativas que você considera negativo, já está errado. Mas se tiver altos e baixos, esse é o padrão da vida. Ter altos e baixos é o padrão da vida. Um dia você vai acordar de alto astral, outro dia você vai acordar não tão de alto astral, um dia você vai acordar disposto antes do despertador tocar. Tem gente que acorda sem despertador tocando, acorda fisiologicamente, já tem um relógio biológico bom. Tem gente que nem com o despertador tocando acorda. Então vai ter esses altos e baixos. Um dia você vai estar bem no seu relacionamento, vai estar bem com a família, num dia tal você vai estar estressado. Com os companheiros de trabalho também, determinado dia você... Nem sempre a gente está... Não tem como ser uma constante, porque ser uma constante, você está sempre sorrindo ou sempre triste, isso é disfuncional. Isso é disfuncional. Precisa até, inclusive, de tratamento. Então, essas relações, esses altos e baixos, eles existem, eles são inevitáveis. Agora, o que a gente tem que traçar é um propósito para que esses altos e esses baixos eles estejam dentro de uma estratégia ou de estratégias dentro desse propósito. Porque senão a gente fica solto, a gente fica realmente como se fosse uma boia em alto mar, indo para onde a correnteza leva sem ser protagonista, sem optar pela direção que o vento e a correnteza levam. E obviamente a gente não quer ser assim porque os dissabores são bem maiores, as infelicidades são bem maiores, porque ser protagonista da nossa vida é uma questão adaptativa. Nós fomos criados, inclusive, para isso, para sermos protagonistas da nossa vida. Então, esquece essa parada de eu vou trabalhar só com o que eu gosto, eu não vou ter estresse. Trabalhar só com o que gosta, tudo bem, vá lá. Mas trabalhar com o que gosta, sabendo que mesmo trabalhando com o que você gosta, você vai ter estresse. Óbvio que você vai ter estresse. Ou com o seu gestor, ou com os seus colaboradores, ou com os seus clientes, ou com os clientes internos ou externos. Em algum momento vai ter algum desgaste. E isso é da vida adulta, é da vida madura. E não tem como fugir disso. Quem quiser fugir disso está vivendo ainda na adolescência. Então, grande lance é esse. Se você puder trabalhar só com o que gosta, parabéns, esse é o grande lance, mas saiba que mesmo trabalhando com o que gosta, você vai passar por essas dificuldades. E o que ocorre também muitas vezes é que as pessoas se prendem muito nas aparências das redes sociais. Inclusive eu estava conversando um dia desse com um amigo e ele disse, olha, esses blogueiros e tal, só passam coisas maravilhosas para as pessoas verem. E eu comentei, olha, eu não concordo tanto com isso, porque é o seguinte,
eles realmente, a linha de raciocínio dele era a seguinte: eles passam uma imagem de que não sofrem. Eles passam uma imagem só de coisas boas, de viagens, de luxo e tal. E eu disse, olha, tudo bem, eles passam só essas imagens positivas, mas em nenhum momento, pelo menos no meu entendimento, eles colocam ali que não tem momentos de desgaste, de estresse. Mas as pessoas costumam, não tem aquela frase, a gente costuma ver a grama do vizinho, que é mais verde do que a nossa. Então a gente observa, a gente dá foco, a gente foca mais nisso daí. Mesmo que eles, porque eles não colocam que não tem desgaste na vida, não botam os momentos ruins, embora alguns até coloquem acordando aí, algumas coloquem sem maquiagem, com a cara, né, bem diferente, com o rosto bem diferente do que é maquiado e tal, mas a maioria realmente não mostra os momentos de vida normal, vamos dizer assim, mas isso não quer dizer que eles não tenham essas vidas normais e que também não seja o intuito dizer que eles não têm vida normal, mas é o que vende, coloca-se ali e aí as pessoas que são frágeis, mais frágeis, realmente veem só isso e reclamam porque eles estão colocando só isso. E com relação ao gestor, não poderia ser diferente. O gestor também, quantos gestores não reclamam dos times? Quantos gestores não reclamam da empresa? Quantos gestores não reclamam de outros gestores? E aí você deve até estar perguntando, estar pensando agora, poxa, mas o que é que isso tem a ver com o exemplo da blogueira, dos blogueiros? Tem a ver pelo seguinte, que como não é mostrado no exemplo dos blogueiros, naquela história, eles não mostraram as dificuldades, mostraram só a parte boa e a gente tira a conclusão de que não tem dificuldades. Então, trazendo para o esquema da gestão, ou da falta de liderança, o gestor, quando não tem liderança, ele ou ela não conseguem observar uma variável super importante nesse roteiro, que são eles mesmos, e eles reclamam do contexto, do ecossistema. Você já parou para observar, se você for gestora ou gestor, você já parou para observar do que você reclama? Já parou para observar o quanto você reclama? E outra coisa, você já parou para observar se o que você reclama está dentro daquela história do locus de controle, se está em uma área de controle que você não tem, em uma área que você não tem controle sobre isso, que é o que a gente chama de controle externo? Você já parou para observar se essas reclamações são focadas em um alvo que você não tem influência sobre ele, você não controla? Controlar a gente não controla nem as coisas e nem as coisas e nem as circunstâncias. Que fique bem claro que a gente controla, a única coisa que a gente pode ter controle é sobre nós mesmos. Então, partindo desse princípio, veja se você não está focando em algo que você não tem controle e está esquecendo de algo que você tem controle, que é você mesmo. E nesse sentido, será que essa sua desmotivação não está relacionada com a sua inabilidade em liderar o seu time? Será que a sua desmotivação não está sendo uma inabilidade em traçar contextos, em fazer determinadas ações, que são, inclusive, algumas eu vou trazer aqui agora, que são as 7 dicas? Presta atenção se essas dicas que eu vou trazer agora, se você não está desmotivado ou desmotivada porque você está tendo uma certa inabilidade em aplicar essa estrutura que eu vou te trazer aqui agora. Então, uma das coisas que você precisa fazer para isso, antes disso, é autoavaliação. Autoavaliação. Já pensou em uma avaliação chamada, por exemplo, 360 graus? Tem vários tipos de avaliação, mas você já imaginou você pedindo para o seu time te avaliar? Já imaginou isso? Fazendo um formulário, pode ser até um formulário anônimo. Tem modelos aí, por exemplo, o Google Form, formulário gratuito que você cria ali em 5 minutos, você cria, ou menos, você cria um formulário simples, bem fácil de você criar e bem intuitivo das pessoas responderem também. Pode criar até anônimo, se você tem esse receio ou se você tem problema de aceitação, muitos gestores têm, muitas pessoas têm, no geral. Eu acredito que a maioria das pessoas, inclusive, tem problemas de aceitação. A maioria das pessoas, pode ter certeza disso. Ressaltando novamente, a maioria das pessoas tem
problema de aceitação. Ou seja, elas têm problema quando as pessoas consideram que elas não estão fazendo algo legal, ou que o trabalho não foi bem feito, ou então precisam de aplauso, você está fazendo isso, que legal, que coisa bacana. Quando não tem ninguém elogiando, a pessoa já estaciona, ou já fica triste, já fica desmotivada. Então a maioria das pessoas tem essa questão da necessidade de aceitação. Então, mas os gestores, como lógico, são pessoas, eles também vão ter, a maioria dos gestores tem essa questão do problema de aceitação, tem a questão das crenças, tem a questão da vaidade, tem a questão da crença de se considerar acima dos colaboradores, acima do time. Sim, existem muitos gestores que são assim, isso é realmente até inclusive natural para aqueles que não têm treinamento, não têm aperfeiçoamento. Eu já fui assim, já fui um gestor que achava que eu sou o gestor e tal, não sou do time, sou um gestor. E isso no começo da carreira, e realmente bem novo, bem jovem no começo da carreira. E muitos gestores que iniciam, independente da idade, iniciam no cargo de gestão, eles entram com essa perspectiva e se não tiverem aperfeiçoamento, se não tiverem esclarecimento, com bons treinamentos, eles vão com essa ideia equivocada, com essa crença tola de que eles não fazem parte do time, de que eles estão acima do time. Então isso prejudica muito, muito, muito a aplicação de várias outras coisas. Então, faz isso. Manda pro teu time, você deve até estar pensando, que louco, eu vou mandar um formulário desse pro meu time me avaliar, eles vão me avaliar negativamente. Então faz o seguinte, uma sugestão. Faz um formulário desse anônimo. Primeiro você faz o seu, ou depois faz o seu formulário, você mesmo se autoavaliando, e depois você manda para o time, esse formulário para o time, coloca ali algo anônimo que eles não precisam se identificar, e depois você compara a avaliação que foi feita pelo time com a sua avaliação. Quanto mais distante uma tiver da outra, mais você vai precisar implementar determinadas coisas. Então vamos lá para as 7 dicas, os 7 roteiros que eu vou te trazer agora. Esse da autoavaliação, isso foi um plus, tá? Foi um bônus. Não faz parte das 7 estratégias que eu vou te trazer. Esse daí foi como bônus. Então vamos lá. Uma das coisas é, primeira, aperfeiçoa métodos. Aperfeiçoa métodos. Mas como, Rômulo, aperfeiçoar métodos? Vou ter que criar novos métodos, novas atividades, novos projetos? Não necessariamente. Existem coisas que são simples que você pode aperfeiçoar. Por exemplo, utiliza uma planilha há um tempo, modifica o layout daquela planilha, inclui mais algumas colunas que possam ser interessantes, inclui mais alguns dados, faz um gráfico. Isso tem um efeito legal porque ali vai dar uma liberada de dopamina que é o hormônio da recompensa, o neurotransmissor da recompensa. Ali você já vai ter um nível de satisfação em estar mudando algum roteiro, e inclusive isso trabalha a neuroplasticidade da gente, que é a habilidade cerebral de a gente aprender mais, de a gente desenvolver mais a nossa cognição. Então a gente vai se sentir mais satisfeito, tanto psicologicamente como fisiologicamente, quando a gente faz isso. Outra coisa, outro passo, segundo, faça reuniões com seu time. Faça reuniões com seu time, porque vai haver essa conexão com as reuniões. Vocês estarão se monitorando, estarão se vendo, estarão medindo o clima do time, e isso também ajuda na motivação, porque vocês se integram, e quando a gente está integrado, quando a gente tem esse sentimento de pertencimento, obviamente a gente se sente melhor, seja onde a gente estiver. Imagina você chegando, por exemplo, em uma festa onde você não conhece ninguém. Imagina de outra forma você chegando em uma festa onde você conhece muitas pessoas. Que é interessante que você não conheça também outras pessoas, obviamente que você conheça pessoas novas, porque inclusive vai fazer um networking, vai ter outras conversas, outras ideias, outros aprendizados. É importante conhecer pessoas novas, mas é interessante você chegar também em um lugar, em uma festa, onde você conheça algumas pessoas. É bem diferente você chegar e não conhecer ninguém. Então, faz reunião com o time, faça confraternizações também com o seu time, fora do local de trabalho, se possível.
inventa aí um happy hour, combina um happy hour com determinada frequência, se não puder ser com a frequência curta, faz com espaço de tempo curto, faz com o que der, mas faz uma confraternização para que vocês tenham uma convivência fora do local de trabalho. É bacana, é muito interessante, vai dar também ânimo para você se motivar mais. A gente sabe como muitas vezes a vida do gestor é realmente solitária. Se você for gestor, gestora, você sabe que em muitas situações, em muitas ocasiões, é solitária a vida do gestor, principalmente se ele não tiver habilidade, se ele não tiver habilidade de liderança, fica mais solitária ainda, porque é como se ele estivesse pregando no deserto. Então, faz essas confraternizações, transforma. Outra dica, transforma a tua equipe em um time. Qual a diferença disso? A equipe, a equipe caminha em uma direção, mas às vezes eles agem em sentidos, como é que eu posso dizer, pegam trilhas diferentes para chegar em um mesmo lugar, às vezes não tem uma unidade no mapa. Eu não quero dizer que precise todo mundo, a equipe precise pensar igual, não, de forma nenhuma, muito pelo contrário, já defendi aqui, defenderei sempre que é interessante ter pessoas que pensem diferentes dentro do time, óbvio, a gente só tem a ganhar com isso. Mas quando é um time, todos querem fazer, todos querem ir para o mesmo gol. Tá? A metáfora é essa, todos querem ir para o mesmo gol, todos querem ganhar, o treinador quer que o time ganhe, mas os jogadores querem que o time ganhe também, o meio-campo quer que o time ganhe, o atacante quer que o time ganhe, o zagueiro quer que o time ganhe, o goleiro quer que o time ganhe. O time, todos do time querem que o time ganhe e todos fazem o possível para, mesmo se não tiver outros para fazer a parte dos outros, ele, se possível, ele faz também a parte dos outros. Então ele veste a camisa, o time veste a camisa do time. Então faz o possível para transformar a tua equipe em um time. Outra dica, outra estratégia, tenha relações sociais legais no ambiente de trabalho, tenha relações sociais, fortaleça as relações sociais no trabalho, não só com o time, mas com outros setores, com outros departamentos, com outros gestores, com os seus gestores, fortaleça esses laços sociais, porque a gente ganha muito a nível não só psicológico, mas a nível fisiológico também, porque ali libera também dopamina e libera também ocitocina, que é o hormônio das relações sociais. Isso traz muitos ganhos para a gente, fortalece o sentimento de grupo e, como eu disse, se você está fortalecido no sentimento de grupo, você está mais motivado, você se sente mais amparado, você se sente mais com um sentimento de afiliação, de pertencimento. E por último, fortalece os laços com o seu time, faz uma boa ligação, uma boa conexão com o seu time, confia nos membros do seu time, faz com que essa interação de confiança ela seja cíclica, porque se você confia nas pessoas, as pessoas percebem que você confia e elas vão confiar em você também. Funciona dessa forma. Quando a gente não confia em alguém, a pessoa percebe que a gente não confia e ela começa a não confiar também. Porque como é que alguém vai confiar em alguém que não confia em mim? Né? Como é que eu vou confiar em alguém sabendo que a pessoa não confia em mim? Então, quando a gente confia, quando a gente mostra confiança, e para mostrar confiança verdadeira, a gente precisa realmente confiar, e a gente confiando, a pessoa vai confiar na gente. Aí você pode até estar pensando, Rômulo, mas não tem jeito, eu não confio no meu time, eu já tentei, mas eu não confio em todos, tem um ali, um ou outro que eu não confio, então você vai precisar fazer um trabalho para confiar nesse time. E esse trabalho às vezes é terapia, às vezes chega ao caso de você precisar levar isso para terapia para você trabalhar, mas outras vezes com técnicas de autopercepção, com programação neurolinguística dá certo, às vezes com técnicas de coaching também dá certo, com determinadas técnicas que te façam ser protagonista dessa situação para que você tenha uma análise ali mais integral do contexto e você observe se
vale a pena realmente você continuar desconfiando da pessoa ou não? Porque um dos pressupostos que são interessantes de a gente ter para a nossa própria convivência, para a nossa própria sobrevivência saudável, é confiar na intenção positiva das pessoas. Que todos os atos que as pessoas fazem são fundamentados em uma intenção positiva dela, ainda que haja alguns equívocos no modo como a pessoa age, equívocos ao nosso ver no modo que a pessoa age, a gente considerando que aquela pessoa tem uma intenção positiva, as coisas já mudam de contexto, e aqui eu não estou dizendo que você é obrigado ou obrigada a aceitar o que aquela pessoa faz que está lhe desgastando só porque você acredita que ela está na intenção positiva. Não. Tem gente que realmente, mesmo com a intenção positiva que ela possa ter, que você acredite ou que você tenha certeza que aquela pessoa está com a intenção positiva, às vezes é necessário que essa intenção positiva da pessoa seja longe de você. Faz sentido? Às vezes tem pessoas que querem realmente agir da melhor forma possível, mas essa ação desestabiliza o ecossistema, desestabiliza você, desestabiliza o seu time, desestabiliza as pessoas ao seu redor. E, obviamente, uma pessoa dessa, mesmo com a intenção positiva que for, mantenha a distância dela. É interessante que ela fique longe para que não cause esse prejuízo no ecossistema. Com todo respeito àquelas pessoas que pensam que a gente precisa estar perto de pessoas que baldeiam o meio de campo ali, por exemplo, que lhe desgastam. Ah, a pessoa está me desgastando, eu tenho que ficar perto dela. Eu discordo plenamente disso. Quem fala isso, ao meu ver, fala isso de uma forma muito poética, sem ter estrutura, sem ter estudo na área psicológica, na área emocional. Então, eu discordo plenamente disso. A gente tem que ter uma vida saudável. E claro que isso não quer dizer que as pessoas que a gente convive, a gente não vai ter estresse com elas. Claro, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo, eu até já falei que as relações elas tendem a um conflito. Tendem a um conflito e a gente precisa investir energia para ter uma manutenção de uma relação saudável. Mas, mesmo com esses estresses, tem gente que já ultrapassa muito isso e causa prejuízos que são desnecessários. Então, tirando essa questão de estresses eventuais, que obviamente a gente vai ter, a gente tem em casa estresse, tem no trabalho, tem com os amigos, tem em todo lugar, a gente vai passar por momentos de conflito, mas não quer dizer que, porque eu vou ter um conflito com alguém, eu necessariamente vou ter que me afastar daquela pessoa. Imagina aí se você é casado e você tem alguns momentos de estresse com seu marido ou com a sua esposa, você por isso, por causa de alguns estresses em determinados, sei lá, de 3 em 3 meses, por exemplo, ou de 2 em 2 meses, vamos dar um exemplo aqui, bem otimista, você tem um estresse desse de 2 em 2 meses, por isso você vai se afastar ou você vai querer que a pessoa se afaste? Cada qual é cada qual, cada cabeça uma sentença, mas, ao meu ver, isso não faz sentido. Agora, se tem estresse com determinadas pessoas, nessa situação, por exemplo, de relacionamento que eu coloquei por último agora, se mesmo de 2 em 2 meses só tem algum determinado estresse, mas esse estresse, um dos dois, ou o marido ou a esposa, quebra tudo dentro de casa, um joga garrafa no outro, joga garrafa que até pode quebrar até perto dos filhos, aí já é uma outra situação que está abalando o ecossistema e pode ser que não seja, pode ser não é nesse contexto saudável as pessoas ficarem próximas realmente umas das outras. Entende? Faz sentido? Então, nesse caso, afasta. Então, a gente precisa realmente avaliar que a gente precisa investir nesse contexto, a gente precisa investir nesse protagonismo, você precisa realmente investir em confiar no seu time. Confiar no time, confiar nos membros do time é algo que você vai ter um ganho com isso. Porque eu costumo sempre direcionar vocês lembram, se vocês prestarem atenção, eu sempre tento trazer algo que tenha um ganho para vocês. Por quê? Porque eu entendo que quando a gente instala hábitos tendo ganhos, ressaltando os ganhos, a gente instala aqueles hábitos com menos dificuldade, por uma questão fisiológica, obviamente, por causa da dopamina. Quando a gente tem esse ganho, libera a dopamina, libera esse neurotransmissor da recompensa e ele dá uma satisfação no nosso corpo e fica isso meio que de forma mecânica e a gente instala o hábito dessa forma. Então, o ganho que você vai ter confiando no seu time é muito grande, porque você vai estar mais integrado ou mais integrada, você vai passar
não temer determinadas coisas, porque você confia no time, você vai estar mais integrado no time, você vai ter mais satisfação no trabalho, você vai produzir mais, o seu time vai produzir mais, você vai fortalecer um legado, você vai ficar bem na fita, resumindo na linguagem popular, você vai ficar bem na fita, você vai ficar bem na fita consigo mesmo ou consigo mesma, você vai ficar bem na fita com o seu time, você vai ficar bem na fita com a sua empresa, com a empresa que você trabalha, com a instituição que você trabalha, você vai ficar bem na fita com a sua família, porque você vai chegar em casa menos estressada ou menos estressado, vai ter mais propósito, isso você vai ficar mais animado ou mais animada, vai ser mais feliz e, consequentemente, vai ser mais saudável. Fiquem com essas reflexões, implementem essas 7 dicas e nos encontramos o mais breve possível. Um grande abraço e boa noite.